Boa noite, eu estou gravando à noite. Última parte do estudo a respeito do ser de Deus, que estudo grande, né? Na verdade, não é que ele é grande, é que a gente vai comentando os trechos importantes e, cara, tem que comentar, porque se não comentar, lá na frente vai ter um monte de dúvida, né? Então é importante que você veja o vídeo anterior, né? Tenha paciência, veja o vídeo anterior, porque daqui a duas matérias você vai ter um monte de dúvida. Principalmente, por exemplo, por que Deus não perdoa o pecado de todo mundo? Né? Porque isso foi respondido no vídeo anterior. Né? Por que Deus ele age com essa justiça, ser humano? Foi explicado lá. Então é importante, irmão. Sei que é cansativo às vezes, não sei. Sim, para escrever também foi, tá? Para escrever também foi, mas no final esse conhecimento que vai ajudar a gente a compreender as doutrinas da graça e as doutrinas bíblicas de forma geral, né? Bom, a gente precisa passar pelos dois últimos pontos do estudo, que é o ponto 2 e ponto 3 da Confissão de Fé de Westminster do capítulo 2, né? Então, como eu vou fazer? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui na mão. O ponto 2 eu dividi em duas partes. E o ponto 3 é maior, né? Só que o ponto 3 vai falar sobre a Trindade. Aliás, é isso aí, vai falar sobre a Trindade. Depois nós temos uma conclusão. Então, dá pra gente ir tranquilo, com calma, lendo na Bíblia. Então, pega a Bíblia aí para você ler. É importante que você veja que essas coisas são extraídas da própria palavra, né? E a gente compreenda do jeito que está escrito na Bíblia. Então, vamos ler o ponto 2 da Confissão de Fé de Westminster. E eu vou dividir em duas partes para a gente entender de forma mais rápida. Ó, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ponto. Vamos parar aqui um pouquinho. Deus, ele tem em si mesmo toda a vida. E toda a vida surge de si mesmo. Isso significa que o homem não é responsável por doar a vida. Responsável por sua vida nós somos, mas não por doar vida. A vida não sai de nós, não surge em nós, ela vem de Deus. Então, quando nasce alguém, é Deus quem dá vida. Então, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Isso envolve não apenas a vida do ser humano, mas toda a criação. Toda a criação depende de Deus. É isso. A criação ela não existe num sentido mecânico, sabe? Cada segundo da criação representa a glória de Deus nessa criação. É Deus quem mantém. Então, por exemplo, você vê o pôr do sol, ele só está acontecendo porque Deus está fazendo acontecer. Naquele momento, você está vendo Deus fazendo alguma coisa acontecer. Então, Deus ele tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Toda a glória também vem de Deus. Então, nada que você consiga contemplar e consiga dar alguma glória consegue representar a glória de Deus. Nada que você alcance é tão grande quanto Deus. Então Deus ele tem em si mesmo toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança. Todas essas coisas vêm de Deus. É isso que a Confissão está falando. Né? A vida, a glória, a bondade e as coisas boas, as bem-aventuranças, né? Vêm de Deus. Ele também é todo suficiente em si e para si. Ou seja, eu acho que eu nem vou precisar ler, vou ler ali sim. Né? Vou ler ali sim, porque ali a gente vai na Bíblia, senão eu vou ficar só aqui na Confissão. Vamos ler a Confissão então. Lê a Confissão, depois vamos para a Bíblia. Ó. Deus, ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre eles tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto Deus quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante de Deus. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura.
de sorte que para ele nada é contingente ou incerto, nada depende de alguma coisa para Deus, tá, irmãos? Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, eles são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que há nele por bem requerer deles. Ou seja, Deus exige e retém o culto, toda a glória das suas próprias criaturas. Todas as criaturas servem para adorar a Deus. Assim como a gente tem no Salmo 150, acho que ele usou aqui? Não, ele usou o Salmo 145, se não me engano, né? Agora vamos pensar um pouquinho. Deus como uma fonte. Deus, ele não aprende a criar. Ele não aprende a amar. Ele não aprende a ser bondoso. Ele simplesmente é. Ele é bondoso. Ele é um Deus criador. Ele é o Deus que ama. Então, Deus não evolui nesse sentido. Sabe? Deus está aprendendo a amar alguém. Né? Deus está aprendendo a amar o ímpio. Não, Deus não vai amar o ímpio enquanto ele não se arrepender. No sentido salvífico, Deus nunca vai salvar ele se ele não se arrepender. Não é que um dia ele vai convencer Deus, não. Ele nunca vai ser convencido por nenhum ser humano. É ele que convence o ser humano. É o contrário. Então Deus, ele é a fonte de toda a vida, de toda a glória, toda a bondade e bem-aventurança. Tudo isso vem dele para nós. Tá? Tudo foi criado por Deus. Outro ponto importante aqui. Tudo foi criado por Deus, para Deus, a partir de Deus e para a glória de Deus. Nós temos lá Gênesis 1, onde nós temos o versículo 1 e 2, e nós não vemos a ação de nenhum ser humano para ajudar Deus. Né? Então, o ser humano não tem nenhum papel na criação de Deus. Por mais que o ser humano requeira a glória para si, o ser humano não tem nada da criação de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E só Deus criou os céus e a terra. Então ele não precisa de ajuda de ninguém para criar, ele não precisou e nem vai precisar. Lá em João também, João 1, a gente tem a mesma declaração, né? E em Romanos, que é o texto que eu quero ler aqui, nós temos a declaração da nossa confissão de fé. Romanos 11:36, Paulo vai dizer, cadê 11:36? Porque dele, né? Lê aí na sua Bíblia, você vê de onde que sai esse texto. Romanos 11:36. Porque de Deus, vou traduzir logo, porque de Deus e para Deus, porque de Deus e por Deus e para Deus são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. É esse o sentido do texto. Porque foi de Deus que surgiu todas as coisas, para Deus que surgiu todas as coisas, né? E por Deus é que surgiu todas as coisas. E é por isso que a glória é só para Deus. Por isso que eu disse no vídeo anterior que nenhum homem será exaltado. Porque só Deus é exaltado. Por isso, então, esse ponto é bem importante também da gente lembrar. E o próximo ponto é o fato de que Deus não depende da sua criatura. Né? Muita gente vai achar que Deus espera que ele faça algo. Né? Isso aqui é bem interessante, porque em muitas igrejas... Deixa eu tomar um pouco d'água para contar isso para vocês. Em muitas igrejas, Deus espera que nós trabalhemos nas igrejas, né? Claro, Ele espera que nós colaboremos com a sua obra. E muitas pessoas acham que são exclusivas, né, irmãos? Eu também já pensei assim. Por isso que eu estou falando que eu aprendi na prática, né? Nós não somos exclusivos em lugar nenhum. Deus é exclusivo. As pessoas não precisam de nós, né? Elas precisam de Deus. E Deus nos usa para fazer a sua vontade. Agora, muita gente acha que é exclusivo e que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Isso é um equívoco. Deus, ele remove aquela pessoa e coloca outra pessoa para fazer. Porque é ele que é exclusivo. E é ele quem ele é independente. E nós somos dependentes de Deus. Então ele em si mesmo é autossuficiente. Deus não precisa de nada do ser humano para decidir ou para fazer alguma coisa. Isso a gente pode ver lá no livro de João, né? Que é um texto que eu quero trazer aqui para o canal, um dia desse, para que amassou. Lá em João 15, nós temos essa declaração de Jesus.
Abre aí a Bíblia de vocês. João 15, depois nós temos o texto de Romanos também para ler. Mas vamos ficar aqui em João 15, ó. As pessoas acham que Deus precisa delas, né? Mas na verdade é o contrário. João 15. João 15, versículo 15. Deixa eu ver, eu acho que não é o texto que eu queria. Cadê? O texto não é o versículo 15. Cadê o versículo? Tem um versículo antes que eu esqueci, irmãos. Eu sou a videira. Aqui, ó. Versículo 5 e o versículo 15, ó. Aqui no versículo 15 Cristo e os seus servos, né? Mas no versículo 5 é um motivo de nós podermos fazer alguma coisa, digamos assim, ó. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos ou os galhos, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Você dá muito fruto, por quê? Porque você está em Cristo, né? É só porque você dá muito fruto? Não. Aí Jesus vai falar, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o galho, a planta não depende do galho. Paulo escreveu isso em Romanos 11. O galho é que depende da planta. Então nós dependemos de Deus para fazer alguma coisa e não o contrário. Algumas pessoas acham que Deus depende delas e a Bíblia vai falar o contrário. Deus é autossuficiente e não depende da sua criação, principalmente para fazer a sua própria vontade. Então, se você é um ramo que acha que é exclusivo, cuidado, porque existe um monte de outros ramos querendo fazer também, e Deus pode levantar outras pessoas no seu lugar. Essa é uma coisa que aprender na prática é muito pior do que na teoria, tá, irmãos? E eu tive o prazer de aprender, afinal de contas eu aprendi, né? Mas aprenda agora, aproveita e aprenda de uma vez, tá? E aí qual a relação de Deus, de Jesus, com esses que fazem a sua vontade, né? Versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Então você tem aqui um Deus que está ordenando alguma coisa e não pedindo alguma coisa. Vocês serão os meus amigos, né, porque eu amo todos vocês. Não. Vocês serão meus amigos porque eu gosto do jeito que vocês falam. Não. Porque vocês estudaram. Não. Vocês serão meus amigos se fizer o que eu mando. Ou seja, o galho totalmente dependente da raiz e não a raiz dependente do galho. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para não cometer esses equívocos, tá? Aí, lá em Efésios 2, nós temos a condição do homem, né? E o porquê que Deus não pode depender do homem para fazer alguma coisa. Ele mesmo revela para a gente que não vai adiantar. Em Efésios 2, versículo 1, nós temos a condição do homem. E a página nova, é difícil de mover. Eu vou acabar falando aqui antes de... Aqui, achei. Antes de falar. Antes de abrir, porque eu já sei o que está escrito, né? Você tem aqui a condição do homem que acha que Deus depende dele, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ora, se nós estávamos nessa condição, coitado de Deus se dependesse de nós. Então Deus, ele é autossuficiente do jeito que nós vemos aqui na nossa confissão de fé. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Nós podemos passar para o último ponto agora, que vai tratar da Trindade de Deus. A Trindade de Deus é um tema um pouco complicado, mas que pode ser facilmente explicado. Aceito é talvez um pouco difícil, compreendido um pouco difícil, mas ela é a verdade, do jeito que a Bíblia explica, tá? Então, no ponto 3 aqui, nós temos agora a questão da Trindade Santa. E o texto diz o seguinte: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem precedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Bom, eu tenho aqui um texto para a gente ler, onde Jesus mostra que ele e o Pai são um e ao mesmo tempo não são a mesma pessoa, né? A primeira coisa que a gente vê na confissão é que há na unidade de Deus, no ser de Deus,
na unidade da divindade, três pessoas de uma mesma substância. Calma aí. Isso aqui é um paradoxo que é difícil de entender. Mas o ser de Deus, imagina o ser de Deus, ele nesse ser contém três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que a confissão está falando. E essa trindade, ela tem a mesma substância, o mesmo poder e a mesma eternidade. Ou seja, o Espírito Santo é tão onipotente e onisciente quanto o Pai e quanto o Filho. Né? E o Filho é tão onisciente, onipotente, onipresente quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. A Trindade não está classificada em um nível de poderes, como por exemplo, a primeira pessoa é mais poderosa que a segunda e que a terceira não. Isso só é uma maneira de classificar, mas não quer dizer que um é maior que o outro. É isso que a confissão de fé está falando. Aí depois ela vai dar os nomes que a Bíblia dá: Deus o Pai, Deus o Filho, que é Cristo, e Deus o Espírito Santo, que constantemente vai estar como o Espírito de Deus, né? Ou o Espírito do Pai, ou o Espírito de Cristo, você vai ver também, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então essas são as classificações que nós aprendemos da Bíblia, né? Aí nós temos aqui o fato de Jesus, lá em Mateus 22, abre aí Mateus 22 para vocês verem uma coisa. Jesus citando Salmos, deixa eu abrir aqui, Mateus 22, versículo 43 até o 45. 43 até o 45. Ó. Disse-lhe Jesus, né? Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como pode ser o seu filho? Né? Como pode ser filho dele? Né? E Jesus estava falando de si mesmo, porque é Cristo que está sentado à direita do Pai. Né? Aí nós temos os dois termos: disse o Senhor ao meu Senhor. Esta é uma citação de Salmo 110, de 1 a 7. Ali nós temos todo o texto. Jesus pegou um pouquinho aqui para mostrar que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é Deus como Deus, mas que ele não é o Deus, né? O Pai. Ele não é o Pai, ele é o Filho dentro da Trindade. Claro que ele é Deus. Eu errei lá no início. Não é que ele não é o Deus, ele é o Deus, mas ele é a segunda pessoa da Trindade. Agora nós temos lá em Salmo as duas palavras que compõem o Senhor disse ao meu Senhor. E mesmo que você leia o Senhor disse ao meu Senhor, no hebraico ali tem duas palavras diferentes. A primeira é Yahvé, ou Jeová, como muitas traduções usam, né? E a segunda é Adonai. A primeira palavra significa, é sobre Deus, né? O ser autoexistente, o ser de Deus, o eterno. Essa é a primeira palavra. Então, é como se o eterno dissesse a Adonai. É isso. Ou Yahvé, ou Jeová, disse a Adonai. Já Adonai significa Senhor soberano, Senhor controlador. É um termo usado até para outros tipos de senhores. É um termo de autoridade, de poder. É como se esse Senhor, o Adonai, tivesse domínio sobre todas as coisas. Aí sim nós temos a palavra completa. Disse Jeová, ou disse o Eterno ao dominador, ou ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o texto, entendeu? Então Cristo está se colocando ali como o Senhor, o Adonai, lá do texto de Salmo, mostrando que ele realmente é Deus como Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade. Então lá em Salmo 110 você vai achar isso. Eu não peguei a palavra do grego porque eu peguei a citação direta de Jesus, de Salmos, eu achei mais interessante. Aí nós temos um ponto aqui a respeito da Trindade que precisa de mais cuidado. Por exemplo, a gente tem ali os nomes, Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí nós temos a sequência. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente.
O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O problema aqui é usar a ideia de gerado. Jesus ele não é gerado no sentido de ser criado por Deus. A segunda pessoa da Trindade não foi criada. Ela é tão eterna quanto o Pai. O que nós temos aqui é uma doutrina chamada Pacto da Redenção. O Pacto da Redenção é a doutrina que vai falar que na eternidade a Trindade se reuniu e definiu como seria a redenção dos seus filhos. Esse é o Pacto da Redenção. E ele é visto em Salmos. Tá? Aqui em Salmo 2, por exemplo, nós temos, todo o Salmo 2 nós temos isso. O Salmo 110 também fala sobre isso. Tá? Mas eu vou ler o Salmo 102 para você ver o decreto da redenção, Pacto da Redenção, direto no texto. Então, abre aí Salmo 102, Salmo 2, aliás, no versículo 7 até o 9, e veja Davi escrevendo profeticamente a respeito do Pacto da Redenção. Proclamarei o decreto, diz o salmista. O Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Está vendo o termo gerar? Gerar aqui no sentido de enviar, que vai acontecer. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Você está vendo o pai falando que vai dar para o filho tudo, todas as pessoas, nesse caso. Né? Esse é o Pacto da Redenção. É uma reunião que há, e é claro, a Bíblia não vai tratar isso com clareza, porque ela nem precisa, né? Mas nesse pacto, eles definiram como aconteceria a história da redenção. É nesse sentido que o Filho é gerado pelo Pai. Então, o Filho é gerado no sentido do plano de salvação. No plano de salvação, o envio de Jesus é planejado pelo Pai. O Pai decide enviar o Filho. Aí você tem aqui na confissão de fé que o Filho ele é eternamente gerado do Pai, no plano da redenção. É isso que acontece. E o Espírito Santo também é eternamente procedente do Pai e do Filho. O plano da redenção já incluía o envio do Espírito Santo. É por isso que você vai lá para Efésios 1, né? Você vai ver Efésios 1, talvez você não tenha percebido, mas Paulo também está falando sobre isso. Efésios 1, versículo... Cadê? Efésios 1, versículo... Eu não coloquei aqui. Mas Efésios 1, deixa eu achar aqui. Efésios 1, versículo 3, né? Efésios 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A ideia dessa doutrina aqui, do Pacto da Redenção, é de que tudo isso foi planejado antes da criação do mundo, por causa desses textos que nós temos na Bíblia. Então, por isso que a Confissão de Fé fala que o Pai gerou o Filho na eternidade. Tá, irmão? Só um cuidado para que a gente não acredite que Jesus nasceu, como os testemunhos de Jeová ensinam, se não me engano, né? Agora sim a gente pode concluir o segundo estudo. Eu sei que o segundo estudo foi grande. E olha, eu vou falar para vocês. Todos são grandes. Tá, irmãos? Todos são grandes. Eu dividi esse em 2. E se o outro for muito grande, talvez eu divida em 3. Mas eu quero colocar tudo aqui para vocês. E eu vou esperar o feedback de vocês também a respeito, principalmente do primeiro. Tá? Eu sei que o primeiro foi um pouco mais intensivo, assim. Eu até estava mais cansado, agora estou mais tranquilo, né? Eu consigo concluir, mas eu quero o feedback de vocês, tá bom? Primeiro aqui, a conclusão. Para a gente lembrar lá do primeiro vídeo até agora. O mundo não foi criado por acaso. Né? Ele tem um Criador. Esse Criador é o ser que nós estudamos. Teologia, estudo de Deus. Estudamos o Criador de todas as coisas.
O mundo não surgiu do Big Bang, não. Foi Cristo, foi Deus que criou todas as coisas, através de Cristo também. Deus, o Criador, tem em si mesmo autoridade, poder e direito de usar a sua liberdade, a sua justiça, o seu amor para cumprir a sua boa e agradável e perfeita vontade. Ou seja, Deus ele tem em si mesmo autoridade para fazer todas as coisas simplesmente porque ele é Deus. É isso, né? O ser de Deus, os seus atributos, nos mostra quão dependentes nós somos de Deus, tá? A humanidade depende do Criador e não o contrário, como a teologia moderna vai tentar ensinar. Embora se defina Deus como amor, todos os outros atributos o definem também. Então Deus é amor tanto quanto ele é justo. Deus é amor tanto quanto ele é misericordioso. Deus é amor do mesmo jeito que ele é santo e do mesmo jeito que ele é bondoso. Então, se nós definirmos Deus apenas pelo atributo do amor, nós corremos o risco de tirar um atributo. Então, por exemplo, muita gente acha que Deus não pode fazer justiça porque ele é amor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é amor e ele é justiça, do mesmo jeito. Então, esse é o perigo, e isso é muito visto nesses últimos anos, né? Definir Deus como ser de amor. E esquecer que ele é um ser de justiça, né? E aí eu tenho o último ponto aqui, a última conclusão. Por ser um Deus verdadeiro, ele tem todo o direito de fazer o que determinar as suas obras, como um oleiro que molda o barro. Deus pode fazer de nós o que ele quiser. Esta é a conclusão. Deus é soberano. A gente poderia concluir por aqui, né? A sua vontade para os cristãos fiéis é sempre o bem. Então você, por mais novo que seja na doutrina da graça, não precisa ficar com medo da soberania de Deus, né? Deus faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. Nem sempre a gente vai entender por que acontece assim, mas é sempre para o nosso bem, tá bom? Deus é real, Deus é soberano e Deus simplesmente é Deus, né? Então, encerramos o segundo estudo, imenso terceiro estudo. O próximo estudo vai tratar da criação do homem e da aliança da queda. Deixa eu ver aqui, isso é grande. São 10 páginas de estudo. 10 páginas de estudo. Com certeza vai ter mais de 2 estudos aqui. Tá, irmãos? Com certeza, mais de 2 estudos aqui para a gente tratar com todos os detalhes. Aí você vai estudar o terceiro ponto aqui da apostila. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Meu Deus, eu acho que eu falei muito de novo, né? Mas eu falei um pouco mais devagar do que na live e usei um pouco menos de tempo. Deve ter sido 1 hora no total de estudo aí para vocês. Meditem em tudo que foi falado. Ouçam o estudo lendo na Bíblia e na Confissão de Fé, que vai ficar mais fácil de entender também. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até semana que vem.